Você que está assistindo esse programa sobre final dos tempos, eu quero te dar uma dica, um recado, tá? Esse programa ele vai ser dividido em duas partes, é um tema muito amplo, é um tema que levantou bastante discussão, então a gente resolveu fazer em 2 momentos para que você possa aproveitar o máximo possível. Então, nessa primeira parte, a gente vai discutir algumas coisas mais introdutórias sobre o assunto, e eu faço já o convite para que na próxima semana você também assista a segunda parte desse tema tão amplo que nós estamos discutindo aqui. Que Deus abençoe sua vida e fique com o nosso programa. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Videira Live, como sempre, trazendo assuntos relevantes para a sua vida. Hoje não seria diferente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, vamos falar de fim dos tempos, hein, pastor? Olha, nunca chegou tão perto como a gente está vivendo agora, né? Para isso, estamos aqui com a presença novamente do nosso pastor Rafael Macedo, seja muito bem-vindo. Também nosso querido pastor Paulo está com a gente hoje aqui, vai falar de um tema que o senhor gosta, né, pastor? Verdade. O pastor já falou várias vezes nas aulas que ele adora esse tema, então hoje o pastor vai extravasar, tá? Então, antes da gente começar, você que está assistindo, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Nos ajude a distribuir essa palavra. Também se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Tá? E também estimule outras pessoas para que elas se inscrevam. E também se inscreva no nosso Instagram, vai lá, segue a gente, @videiraalive. A gente vai postando algumas fotinhos ali, algumas coisas dos bastidores aqui. E também, lógico, esse programa ele também é seu. Então deixe os seus comentários, a gente vai ler. E possivelmente, tendo alguma dúvida, a gente tenta responder também para os irmãos. Amém? Irmãos, hoje... tema muito relevante, tema importante. Estamos vivendo aí, hoje é dia 1. Hoje é dia 1 de março. Dia 1 de março, o dia que nós estamos gravando aqui, momento de tensão, de guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos ouvindo aí várias coisas e vários comentários, até mesmo do presidente lá da Rússia, colocando em alerta as armas nucleares. Então, estamos vivendo um momento complicado. E um tema bem propício falar do fim dos tempos, amém? Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Lá em Mateus 24 é um texto muito, muito conhecido que fala dessa questão dos finais dos tempos, né? Jesus ensina sobre seus discípulos numa conversa particular sobre o que está por vir. Nós sentimos uma mistura de confusão e medo por conta dos ais. E ai é sinônimo de dor, né? E de perceber que hoje tudo que Jesus falou está se cumprindo. Então, quais são esses sinais, já que falamos de Mateus 24, quais são esses sinais que são citados por Jesus em Mateus capítulo 24? Isso era um anúncio do fim mesmo? Bom, a paz do Senhor a todos. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez, né? Poder receber aqui também o pastor Paulo, que é perito no assunto. A gente vai hoje o pastor se poupar mais aqui e aproveitar, né, a sabedoria. Já deixa a câmera só no pastor Paulo, viu? Para que a gente possa aqui aprender. É um assunto importante, eu acho que talvez é um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos, no meio cristão, todo mundo quer saber. E aí, é o fim, não é o fim? Falando especificamente de Mateus 24, né, como a gente fez menção desse capítulo, eu vou ler alguns versículos, né, citar algumas coisas aqui e depois passar a bola aqui para o pastor Paulo. Mateus 24, 4 diz assim, ó, Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olha, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É importante isso. É necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, aqui já tem uma palavra de, assim, para que a gente tenha atenção no que está acontecendo.
nos sinais. Os sinais, toda vez que a gente fala sinal, a gente está falando, o sinal ele aponta para alguma coisa, né? Mas nesse caso aqui, quando houverem guerras, rumores de guerras, tenham calma, ainda não é o fim. Por quê? Aí vamos ler o 25. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Tudo isso a gente já percebe que acontece no mundo. Já acontece de um bom tempo e agora com mais intensidade, né? Exatamente. Aí Mateus 24, 7 vai dizer o seguinte, 24, 8. Mas todas essas coisas são princípio de dores, né? São princípio de dores. Que coisas são essas? Terremoto, fome, epidemia, nação contra nação, né? Reino contra reino, e eventos terríveis. Aí diz o 24:9, então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aqui a gente já vê talvez aqui uma progressão desses sinais. Hoje, em alguns lugares do mundo, o cristão ainda não é odiado, né? A gente já está começando a perceber que para a questão política, a gente vendo política, estudando política, o cristianismo já tem incomodado, porque existem algumas pautas que precisam ser avançadas e elas só não foram avançadas ainda porque bancada cristã, né, pessoas que defendem alguns valores, a vida, elas têm feito resistência diante dessas propostas. Então, a gente já está começando a perceber que o cristão ele incomoda, mas ainda não é uma perseguição velada, pastor, ainda não é algo muito aberto. Está começando a acontecer, a gente viu também aí algumas notícias de algumas igrejas aqui no Brasil, tanto católica quanto evangélica, que estão sendo invadidas e destruídas, né, por um movimento político. Já está acontecendo isso. Então a gente tem percebido o quê? Que a igreja está começando a incomodar. Quando houver, de fato, escancarado, uma perseguição, né, aí sim, aqui a gente vai perceber que já é um sinal mais efetivo. Ainda no mundo a gente percebe que em alguns lugares o cristão ainda é bem-vindo, né? A palavra de Deus ainda tem liberdade e acesso. Mas a gente tem percebido que, à medida que o tempo passa, estão cerceando essa liberdade. E aí eu destaquei aqui, fora de Mateus 24, eu destaquei aqui um texto de Tessalonicense, né, 1 Tessalonicenses 5:3, que diz o seguinte: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobreverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não que nós não devemos nos preocupar com a questão da guerra. É um sinal, está aqui em Mateus 24, é um dos sinais que a gente vai comentar, mas a gente tem que, quem analisa a Bíblia sabe, a gente vai ter que tomar cuidado quando tiver uma sensação de uma falsa paz. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque é nesse momento que vai vir um contragolpe. Aí haverá repentina destruição. Quando disserem, a paz, então tome cuidado, e será como a dor de parto. Então, assim, a experiência de ser pai, de ver a gravidez, às vezes ali chegando 7 meses, 8 meses, a mulher sente algumas dores, tem que ir no médico, tudo. Aí depois fica tranquilo. Aí daqui a pouco volta com tudo. E aí já volta e já é para o parto. Então a gente tem que prestar atenção do que a palavra diz. Esses sinais estão mostrando que já há uma preparação, mas eu diria que a gente deveria se preocupar mais quando tiver tudo tranquilo. Quando o mundo estiver tranquilo, não houver esse embate de nações, que a gente perceber, agora está tudo ficando, está se pacificando, né? A diplomacia está funcionando, está tudo entrando no eixo, né? Aí é nessa hora que a gente tem que tomar cuidado com base nesse texto que eu citei. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é sempre uma honra poder retornar aqui, né, para estarmos tratando de assuntos tão importantes
da palavra de Deus. E hoje esse assunto aqui, que muito bem, de uma forma brilhante, já comentado pelo nosso pastor Rafael. Eu vou até fazer uso de algumas partes que o senhor falou. E como nós iniciamos aqui falando do Mateus 24, eu costumo fazer uma divisão desse capítulo de Mateus em 3 partes, para a gente poder entender cada momento de que Jesus falou, dos assuntos, da forma como Jesus discursou. Então, a primeira parte, eu até fiz questão de anotar aqui para a gente poder dividir. Jesus começa o discurso dele predizendo a queda de Jerusalém, né? Quando a gente olha uma questão escatológica, é preciso a gente sempre ter em evidência de que escatologia ela aconteceu no Antigo Testamento, parte dela deixa de ser uma escatologia porque é cumprida, mas nós temos parte dela que se cumpriu, mas está em cumprimento, e outra que se cumprirá no futuro. Então, isso automaticamente faz parte da escatologia. Então, essa primeira parte do Evangelho de Mateus, a gente vê que os discípulos saíram lá, foram mostrar para Jesus a estrutura, né, que havia no templo, a beleza do templo que havia sido reconstruído lá por Herodes, o segundo templo que nós chamamos, e aí Jesus dá um duro discurso para eles, né? Jesus fala, olha, não precisa ficar, como Jesus dissesse, não precisa ficar me mostrando isso aí, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E quando a gente vê Jesus falando isso, Jesus já estava vaticinando a queda não só de Jerusalém, mas do templo. Sim. Que o templo seria levado ao chão, né? E, aliás, a queda do templo se cumpriu na íntegra, dele ir ao chão, ao ponto tal que realmente removeram os monturos de pedra que ficaram ali, exatamente pela busca da riqueza do templo que havia. E Jesus sabia o que estava falando, porque quando derrubaram o templo, puseram fogo. E ali havia ouro, prata, bronze, e aquilo se derreteu. Para tomar posse daquilo, precisou fazer a remoção. Então Jesus estava dizendo, ó, fiquem tranquilos, que isso que vocês estão me mostrando, que vocês têm isso aqui como a coisa assim, de orgulho dos judeus, ela vai ser destruída. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, isso se cumpriu no ano 70, acho que aproximadamente ali 40 anos depois, né, de Jesus ter ascendido aos céus. E é uma coisa até interessante, que quando a gente fala do templo, é que Jerusalém sempre foi muito visada, ora por Satanás, que quer tentar fazer com que as profecias bíblicas não se cumpram, né? Então fica ali também tentando barrar o projeto que Deus tem com os judeus, né? E então, foi sempre um alvo ali. Não tem como a gente correr, que Jerusalém é um alvo que toda a guerra que acontece, a gente já começa a perceber até de outras nações, como nós estamos em guerra agora, Israel não está livre de ser atingido, porque os Estados Unidos protege Israel. A Rússia pode querer fazer alguma coisa para tentar. E a gente sabe que por trás de tudo isso há uma profecia, ou várias profecias bíblicas, e há também Satanás, que ele não se dá por vencido, ele quer sempre tentar fazer, não cumprir uma profecia da palavra de Deus. Então, essas coisas aconteceram, e quando Jerusalém estava ali naquele alvo, a gente sabe que o povo judeu ficou ali, se não me falha a memória, o Joséfo fala muito sobre isso, parece que eles ficaram 66 anos sem pagar os tributos para Roma, se rebelaram, e surgiu um certo João lá que montou um partido, que dominava, e era um homem muito sanguinário, esse João. Mas surgiu lá também um certo Simão, que vinha de fora, e ele vivia lá nas regiões do deserto, eles saqueavam tudo, e ele queria mostrar mais poder. E quando ele tentou entrar em Jerusalém,
O João já tinha se cercado, ocupado as partes do templo, e jogavam aqueles dardos, matavam os seus soldados, e ele não se dava por vencido, ele se fortaleceu e foi cada vez mais para vencer esse homem. E a gente sabe que os sacerdotes iam lá no templo fazer os sacrifícios, as pessoas que eram originárias de Jerusalém, ou todos os visitantes, e isso trouxe um transtorno muito grande, porque quando o Simão entra com aqueles dardos, ele acabava acertando até os próprios sacerdotes, e muito sangue foi derramado. Então, quando a gente vai ver no Mateus, que fala inclusive da abominação desoladora, a gente vê que isso já vem desde Daniel. Daniel já fala disso que está sendo dito no Evangelho de Mateus 24. Palavras de Jesus. Então ela já acontece no tempo do Antíoco Epifânio, a gente vê acontecer nesse tempo desses homens disputando por Jerusalém, por acabar ainda, pior ainda, Roma se organiza, mata um monte de judeus, milhões de judeus, derruba o templo, põe fogo em tudo, então a gente vê que a profecia está se cumprindo, parte dessa profecia foi se cumprindo. E aí, até estava conversando com o pastor Rafael, a gente às vezes vê os momentos que para determinada sociedade, a questão escatológica até se cumpriu, né? Foi naquele momento para eles, e a gente precisa saber dividir, por isso que eu comecei dizendo que a escatologia ela tem cumprida, se cumprindo e a se cumprir ainda. Porque eventos cíclicos, né, vão acontecendo, né, e isso vai, o que a gente não pode apagar, e que Jesus não negou isso no Mateus 24, é que haverá um evento final para isso. Tá? Haverá um evento final. Então, aconteceu lá em Antíoco Epifânios antes de Cristo, aconteceu com esses homens que disputavam Jerusalém, aconteceu com o marechal, o general Tito, e Jerusalém está sempre alvo, a gente vê os muçulmanos disputando, mas há um cumprimento futuro onde haverá a assolação desoladora para acontecer. Então, dividindo nas três partes, a segunda parte que a gente vê é que Jesus fala da grande tribulação. Essa primeira parte o pastor Rafael leu muito bem, aí, que vai dos versículos 4 em diante, né, que fala dessas dores que acontecem, e não mostra que é o fim, elas mostram que é o princípio, como o pastor já leu aí. Agora, quando a gente pega o versículo 15 até o 28, a gente vê que Jesus está tratando do momento da grande tribulação. A gente já vê um segundo momento, que é esse que eu fiz a abertura agora, falando sobre a assolação desoladora, né, que por muitos ela já é dada como cumprida aí nesse altar, que foi derramado o sangue dos sacerdotes, porque eles deixam de lado, por exemplo, Antíoco Epifânios, mas coloca esse evento desses homens que disputavam Jerusalém, e que foi para aquela geração e que não vai acontecer mais. Mas há de nos deixar muito claro aqui esse texto, que Jesus está trabalhando um momento vindouro, apesar de ter acontecido, podemos até dizer assim, se cumpriu em algum momento essa profecia, mas ela terá de ser cumprida ainda. É como nós pegarmos, por exemplo, as semanas proféticas de Daniel, nós temos 70 semanas proféticas, 69 cumpridas, mas tem uma. E é exatamente essa assolação desoladora que Jesus fala, é nessa última semana profética de Daniel que vai acontecer, que é esse período que Jesus está trabalhando como o período da grande tribulação, que vai acontecer, que é um período de 7 anos, né, uma semana. Aliás, a nação de Israel, ela entende perfeitamente uma semana como 7 anos. Isso está lá, inclusive, em Levíticos, capítulo número 24. Eles entendem perfeitamente que uma semana se refere a 4 anos. Então, é importante a gente fazer essa divisão de que já aconteceram algumas questões lá. Nós podemos até nem ignorar a questão, mas já aconteceu, houve derramamento, profanou o altar, sangue de sacerdotes, sangue de pessoas que iam fazer, visitantes que vinham, ok. Mas Jesus está tratando aqui de um momento vindouro, e esse momento aqui se encaixa perfeitamente com a última semana profética de Daniel. Então, essa seria a segunda parte do livro de Mateus, capítulo 24. A terceira parte
eu adoto nessa linha de interpretação que muitos teólogos adotam, que vão dos versículos 36 ao 44, que é uma exortação à vigilância, porque não se sabe qual o momento da volta do Senhor, o que o Senhor Jesus há de voltar. Aliás, aqui Jesus faz até questão de dizer para os seus discípulos, quando eles interrogam Jesus, dizer assim, nem eu sei. Obviamente que Jesus estava dizendo como homem, Jesus como Deus, ele sempre soube. Mas Jesus estava dizendo, eu como homem não sei, não posso dizer para vocês, só o meu Pai que sabe. Então, é o terceiro momento em que Jesus está tratando como um momento que não tem definição. E esse é o momento que é o mais complicado de nós trabalharmos, e nós vamos ver aí várias vertentes escatológicas para esse momento, porque nós vamos ter aqueles que vão defender um arrebatamento único, que não tem esse momento, que não tem essa vinda súbita, não é que vai ser tudo definido, mas o próprio Jesus deixou aqui, vocês não sabem. Eu vejo até alguns teólogos aí dizendo a questão do ladrão que aparece do nada. Gente, o texto nos deixa muito claro, Jesus está dizendo, você sabe o momento que o ladrão chega de repente, você não está esperando, você não imagina. Aliás, eu participei de um desprazer de participar de um assalto, ser assaltado, num grupo, a gente trabalhando e dentro da empresa, e a gente não esperando, quando vimos, dominaram, roubaram, sacaram tudo, levaram, a gente não estava esperando. E Jesus assemelha esse momento a isso. Ou seja, está tudo normal, não se espera nada, mas acontece inesperadamente. Então, veja que Jesus dividiu esse capítulo 24 em 3 fases, que a gente precisa prestar atenção. Eu não sei, eu acredito que no decorrer aqui da nossa... As semanas de Daniel, se eu não me engano, elas são divididas em 3 fases. Em 3 fases. Você tem a primeira fase ali, aí tem a segunda, exatamente, que eu lembro que ele faz de tal data até coisa da tantas semanas. Aí de tanto até a reconstrução dos muros e de Jerusalém. Isso. Depois vai até a morte do ungido. Isso, e aí, há uma interrupção. Que ninguém sabe, e aí a última semana. Para quem adota a linha teológica de que esse intervalo é o período dispensacional da igreja, até nós chegarmos na última semana profética de Daniel, que vai ser a grande tribulação. Agora, quando a gente vai falar da questão do fim, os fins dos tempos, nós temos aí algumas linhas teológicas. Eu acredito, eu até separei aqui, depois eu prefiro a gente falar separado. Eu acredito que o que mais engloba num único momento é a milenista, O amilenista que coloca, se nós formos olhar para o amilenismo, nós estamos no finzinho mesmo de tudo, está perto de acabar. Mas se nós formos colocar o pós, o pré, o meso, tribulacionista, aí nós vamos ter um mundo um pouquinho distante ainda. Porém, o que eu associo eu até ministrei acho que foi a última mensagem, Foi. Eu ministrei aqui a questão desse momento que nós não sabemos, mas nós temos uma indicação de que tudo nos mostra que parece que pelo menos esse momento da grande tribulação está muito próximo. Esse momento da grande tribulação. E aí não vou colocar aqui em questão de pré, pós, meso. Não, a gente pode até discutir. Não, tem que explicar tudo. É importante observar que se a gente tratar um exemplo de um teatro, o teatro ele tem um cenário. Tem. O cenário é montado e aí começa-se a peça. O que a gente pode entender é assim, o cenário já está montado. Sim. Já está preparado o cenário para que aconteça o evento. Então, é justamente isso. Só que também, por um outro lado, pastor Paulo, o que me chama a atenção é as pessoas que gostam de surfar na onda. Sim, aí é um problema. Qualquer acontecimento, aí já fala, está acabando tudo, tal. E o próprio Jesus tomou esse cuidado para falar assim, acautelai-vos. Acautelai-vos, exatamente. Porque virão nesses momentos muitos falsos profetas. Exatamente. Então... Que até é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente disso. É isso que eu ia puxar aqui agora, a questão... Eu fiz até questão de colocar alguns tópicos que eu vim trabalhando ao longo da pandemia. Eu ministrei a palavra dizendo o seguinte, a peste se espalhando pelo mundo, Eu coloquei o dinheiro digital, que está montando todo esse cenário e vai ser fundamental. Sim. O autoritarismo do Estado,
O pastor falou muito bem aqui, a igreja se tornando algo perseguível e indispensável, né? A mídia controlando o emocional das pessoas e, por último, naquele dia, não deu tempo para não passar do horário, que é um negócio que tem chamado muita atenção, que a gente precisa atentar, que é o plano está pronto para a reconstrução do templo, do terceiro templo. Tá? Esse plano está completamente... Em 2018, eu tenho alguns canais que eu acompanho de alguns judeus, né? Eu acho importante porque eles têm uma visão histórica e o ângulo histórico que eles dão da Bíblia e dos fatos que estão acontecendo é impressionante, né? É uma peculiaridade deles. Eu faço questão de participar de alguns canais judaicos para poder observar. Então, já em 2018, eu vim acompanhando um projeto para a reconstrução do templo. E esse projeto, ele estava muito bem adiantado. O que houve uma certa interrupção foi a questão da pandemia. Mas há lá um problema, porque há uma linha de judeus que querem fazer o templo a todo custo, mesmo entre as duas mesquitas. Porque isso daí é uma questão, pastor, porque o templo, o local onde o templo ficava, hoje tem uma mesquita que é sagrada para os muçulmanos. São duas mesquitas. Aquela que tem aquela torre dourada e tem uma menor prateada do lado. E assim, para se reconstruir o templo, tem a necessidade de se destruir a mesquita. Só que a mesquita, aquela mesquita específica, essa do Dourada, era um lugar sagrado para eles. Então assim, eles não vão abrir mão. Então, o que acontece? Existe uma linha de judeus lá não querem saber, eles querem o templo e querem mesmo entre as duas mesquitas. Porém, a maior parte não aceita, não adota, porque eles entendem que aquilo é sagrado, que tem que ser tirado. Então, há tratativas e negociações para convencer lá os muçulmanos a tirarem aquelas mesquitas para que seja feito. Então, houve uma interrupção por conta da pandemia, mas que já está sendo retomado. Agora, o que me chama a atenção é que todos os objetos do templo estão prontos. Só falta o templo. Só falta o templo. E a única coisa que eles não têm, que eles não se atrevem, eles têm muito temor já por questão histórica, é a questão da Arca da Aliança. Eles estão tratando qual a resolução para a questão da Arca. Mas os outros pertences todos estão prontos. E eles têm condições, eles alegam que o templo, com 2 anos, pode estar de pé, em todos os modos, em pleno funcionamento. Então a gente vê, é um dos sinais fortíssimos, porque se a assolação desoladora pelo anticristo vai acontecer nesse templo, nós estamos bem perto. E para a construção desse templo é uma coisa muito fácil. É um dos grandes sinais. A gente vê pelo templo que a Universal construiu, que é gigantesco, né? Foi o quê? Coisa de 2, 3 anos, né? Exatamente. Foi rapidinho. E se eu não me engano, ele tem as medidas mais ou menos do... Sim, eles seguem alguns padrões, né? Sim. Então você vê que dá para construir. Dando continuidade aqui, pastor, é lógico, e todas essas questões elas são extremamente importantes para a gente entender o contexto, porque falar de Apocalipse não é fácil. É verdade. Falar de fim dos tempos não é fácil, porque envolve várias coisas, né? Agora, em Atos dos Apóstolos, eu tinha até separado aqui, versículo 2:17, ele fala de uma coisa que o senhor tinha falado, que é a questão dos sinais, de coisas que iam acontecer, né? Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui a gente vê que nos finais dos tempos a gente teria um grande avivamento, que aliás é um tema que a gente vai debater, o próximo tema que a gente vai falar. Tá? Esse avivamento ele está acontecendo ou ele ainda vai acontecer? Porque também é um sinal.
né, como Deus falou que nos últimos dias. Então já está acontecendo ou ele ainda vai acontecer? Eu tive a oportunidade de até conversar um pouquinho a respeito disso com o pastor Paulo, e essa expressão, nos últimos dias, ela não significa dizer que é no final. Esses últimos dias é aplicado tanto do momento ali do início da igreja, como até hoje. Então vai estar acontecendo. Então, se a gente estudar a história dos avivamentos, nós vamos perceber que já existiu muitos focos de avivamentos, e onde, de repente, talvez por essa interpretação literal, as pessoas podiam achar que estavam vivendo o último momento e não foi o último momento. Né? Então, assim, se a gente for trazer para hoje, a gente percebe que existe alguns lugares no mundo que estão experimentando um avivamento. Eu falando de Brasil, pelo que eu estou percebendo, eu não vejo isso. Né? Eu acho que ainda falta alguma coisa aqui para o Brasil, até em relação a comparar outros lugares do mundo. Mas um exemplo, a China é um país que está vivendo um avivamento muito grande, porque a restrição, a perseguição é muito grande, só que o número de cristãos tem aumentado lá absurdamente. E é tudo por debaixo dos panos, né? Eles são batizados em banheiras, em cavernas, enfim. E a igreja tem crescido e tem experimentado um mover muito grande naquele lugar. A gente percebe alguns focos de avivamento em alguns lugares do mundo. Então, talvez o erro é a gente aplicar essa palavra nos últimos dias, trazendo para a gente agora, tentando encaixar isso. Porque é uma palavra que se cumpre desde o início da igreja até os dias de hoje. Né, pastor? É verdade. O apóstolo Pedro, que fez essa menção, né, no Atos dos Apóstolos, na parte da pregação de logo Pedro. após o avivamento chave do Pentecoste, né? E ele, inclusive, ele faz a citação do livro do profeta Joel, Sim. que tinha feito, que foi o profeta que profetizou acerca desse evento. Sim. Né? E aí o que acontece? A gente vê que o apóstolo Pedro, naquele mover do Espírito Santo que ele teve, quando foi questionado, vocês estão embriagados, o apóstolo Pedro faz utilização dessa profecia de Joel, e ele faz ela no conteúdo completo, inclusive falando de fogo, fumo, ou seja, o apóstolo Pedro estava sendo usado naquele dia pelo Espírito Santo para dizer assim: esse momento do avivamento está acontecendo, e o evento final do juízo de Deus também vai acontecer da mesma forma, não vai passar. Então, o que a gente vê? Porque quando a gente olha o avivamento, eu acho que até quando a gente pega sobre avivamento, como nós vamos falar, né, vai ser falado, né, na avivamento, na próxima semana, a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais sobre o avivamento. Mas o avivamento ele se desenvolve na Bíblia desde o Antigo Testamento. A gente começa, o próprio Abacuque é um texto-chave, quando o Abacuque vai tratar da questão, ele começa questionando primeiro, vê toda aquela miséria, vê que o negócio vai descambar, aí depois ele volta atrás e fala: quando tudo tiver o contrário eu vou. Aí ele clama: viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O Abacuque entendeu que o avivamento ele só acontece com o retorno da palavra em evidência. Isso. Tá? Então, de lá para cá, a gente vê que nós tivemos avivamento com Davi, quando Davi refaz lá o erro de carregar a arca, leva a arca da forma, você volta para a palavra para poder levar a arca e dar certo, né? Porque estava nos moldes de Deus. A gente vê avivamento lá com Josias, que descobre um livro, a palavra que estava perdida no templo. Quando o sacerdote Esdras volta com Neemias, que eles leem o livro para o povo chora. Avivamento. A gente vê o avivamento do Abacuque, a gente vê o avivamento do Pentecostes, em Atos, em vários momentos, Atos, dos né? apóstolos, no meio dos gentios, certo? Então, se a gente for trazer um pouquinho mais para frente, a gente vai dizer lá do Martinho Lutero, trazendo a igreja de volta para os eixos. Isso é um avivamento, né, do John Wesley,
e muitos outros, Rua Azusa. Isso. Né? Então, o que acontece? A gente percebe que no Brasil, e muito bem falado pelo pastor, isso nos incomoda e nos preocupa, talvez pela liberdade que nós temos do Evangelho, as pessoas não estão se dando conta da necessidade da evidência da palavra. Em lugares, quando a coisa aperta, dão muito mais valor, e aí traz esse avivamento. Então, esses últimos dias, muito bem colocado pelo pastor, é desde o momento em que a igreja foi estabelecida até o fim do período da igreja, são os últimos dias. É o período em que nós estamos na dispensação da graça, em que o Espírito Santo hoje está manifestando dessa forma. Manifestou de uma forma no Antigo Testamento, uma hoje, e nunca vai parar, né? Porque tem gente que pensa assim, a igreja foi tirada, o Espírito Santo foi, não tem mais o Espírito. Não, o Espírito vai continuar agindo. Haja visto o que as duas testemunhas escatológicas estarão fazendo, os 144 mil selados, pregando o Evangelho com autoridade, com poder, na unção do Espírito Santo. Então, avivamentos dentro de cada período que acontece no decurso da história. É interessante a gente ver também a forma de linguagem dos apóstolos, tanto Paulo também por algumas vezes falou assim, muitos de nós não vamos nem, falando, dando ao entender ali que participaria do arrebatamento naquele momento. Sim, é. Então, assim, eles aguardavam isso ansiosamente. Então, é como hoje, né? Nós alertamos e estamos falando que sobre os fins dos tempos, a gente está observando tudo que está acontecendo, mas naquele momento que eles estavam vivendo ali, eles viviam na expectativa que isso fosse acontecer o quanto antes. Então, essas expressões nos últimos dias, a gente tem que entender que é do princípio da igreja até os dias de hoje. Sim. Até o arrebatamento dela. Até o arrebatamento, até o fim. Os últimos dias. Até os últimos dias mesmo. Até os últimos dias. E dando prosseguimento, tem um versículo em 1 Timóteo, até anotei aqui para ler, que eu acho que também é um outro sinal que é legal da gente comentar. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, a gente lê o seguinte, mas o Espírito expressamente diz que, de novo, nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens, de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Como que essa profecia, e eu coloco, isso é uma palavra minha, com esse sinal, como ele tem se manifestado nos dias de hoje? Porque no começo a gente levantou essa questão de que o momento que a gente está vivendo já é um bom indício de que a gente realmente está próximo do fim. Então, como que tem se cumprido essa profecia? A apostasia. A apostasia... A gente fez uma live disso já uma vez, de apostasia. A apostasia, ela é o chamado pecado de blasfema contra o Espírito Santo. É o chamado pecado de blasfema contra o Espírito Santo. E se a gente for pegar assim, a grosso modo, você pega num dicionário, por exemplo, você vai encontrar, um dicionário bíblico, Você vai encontrar lá que é o abandono à fé verdadeira. Sim, mas a gente percebe que a apostasia ela é algo um pouco mais profundo do que isso. Porque quando o apóstolo Paulo fala aí a Timóteo, veja que Paulo disse nos últimos tempos, mas eles já estavam convivendo com os apóstatas. Naqueles dias já tinha problema, e Paulo estava inclusive aconselhando o Timóteo a tomar cuidado com esses apóstatas que praticavam uma doutrina de demônio. É triste, estavam dentro da igreja. E praticavam, aliás, as doutrinas dos apóstatas, essas são as mais perigosas, que são as doutrinas de demônio. Porque eu sempre cito, acho que já citei até na nossa aula teológica, a questão das doutrinas de Deus, das doutrinas dos homens e as doutrinas de demônios. As doutrinas dos homens, às vezes, má compreensão, ou até tentam impor aquelas questões de usos e costumes, e às vezes elas são até boas por um determinado tempo, e o apóstolo Paulo fala, com o tempo elas até desaparecem. Elas podem até servir para um determinado tempo. Se a gente for pegar aqui uma doutrina de homens que foi colocada na igreja, a mulher não pode usar a calça comprida. Ora, numa época, no Brasil, numa cultura em que a mulher que usava a calça comprida era uma prostituta, então
foi colocado sobre a igreja não utilizar para não adquirir a característica de uma prostituta do mundo. Mas passou o tempo, perdeu a razão de ser. O sentido, né? Certo? Então, não faz mais sentido hoje uma irmã não pôr a calça comprida, quando a Bíblia não proíbe pôr a calça comprida, porque hoje a sociedade não tem mais essa visão. Agora, nós falamos de doutrinas de Deus, nós estamos falando aquelas que são verdades fundamentais, irrefutáveis e que nós não podemos negá-la. Essas são as doutrinas de Deus. E quando nós dizemos as doutrinas de demônios, que são dos apóstatas, essa que é a perigosa e que transtorna a igreja do Senhor, e que leva a pessoa a esse pecado de apostasia e que configura a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando nós às vezes até pegamos doutrinas que são verdadeiras e transtornamos elas para o nosso interesse. Olha como é perigoso isso daí. Então, uma doutrina verdadeira, transtornada, porque o apóstolo Paulo estava chamando a atenção, porque assim, ô Timóteo, se a pessoa vem com um pacote de mentira e de contrários, é fácil você detectar. Você precisa tomar cuidado para detectar que eles vêm com uma verdade superficial, mas transtornando ela. Eu ia fazer um comentário. Bom, eu tenho que fazer, né? Por exemplo, essa questão, não vou nem falar a questão do pastor ter falado em si, mas isso é uma coisa que já se ouviu várias vezes na igreja. A questão de se atualizar a palavra de Deus. Sim, olha, a atualização da Bíblia é um ato de apostasia. Quer ver outra questão? A Bíblia, ela contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, isso é apostasia. Tá? Tem uma doutrina que tem sido disseminada atualmente aí, por muitos teólogos que eram conservadores e que eu já os acompanhei, e fizeram parte até da minha época de seminário teológico me dando aula, que hoje estão aplicando o universalismo da salvação, negando a questão do sofrimento eterno, do castigo eterno, tá? E negando a questão da perdição das pessoas. E outros colocando castigo parcial por tempo determinado, inclusive a aniquilação da alma por um espaço de tempo, depois de um período de sofrimento, tá? Inclusive colocando que os seres que mais vão sofrer no inferno são Satanás e os anjos caídos, porém eles também serão aniquilados, colocando como Deus não seria injusto de fazer um ser ficar sofrendo por toda a eternidade. Recentemente, um tempinho atrás, eu estive conversando com uma pessoa, e olha só para os irmãos verem como é que a apostasia entra numa pessoa, e quando nós não aceitamos a verdade da doutrina bíblica. Então, a discussão que me colocaram uma pessoa que é uma boa pessoa, faz tudo direitinho, paga tudo direitinho, tem moral, tem caráter diante da sociedade, porém ela não entrega a vida a Cristo, mas ela diz que acredita em Jesus, tem lá altar de santos, né? Essa pessoa é salva? Bom, à luz da palavra de Deus, e não eu dizendo, à luz da palavra de Deus, só é salvo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer que Ele é suficiente para perdoar os pecados e ter fé nele. E quando fala suficiente, não precisa de mais nada, né? De mais nada. Ok? Isso é essa é a doutrina bíblica. Aí a pessoa colocando em xeque que o sogro e a sogra são boas pessoas, tal, mas eles não querem saber de ir para a igreja, não querem saber do evangelho, e falam, não, eu me sinto bem assim, e aí ela disse assim, se eles morrerem assim, eu falei, eles reconhecem que eles são pecadores? Ah, não, eles nunca falaram isso. Eles reconhecem que eles dependem de Jesus para ser salvos? Não, eles nunca falaram isso. Mas se eles morrerem, eles não têm a salvação, porque eles rejeitam Jesus. Isso é apostasia, rejeição à fé verdadeira. Aí a pessoa virou para mim assim, então eu defino Deus como um tremendo de um injusto. Ou seja, olha o pecado de apostasia dentro da pessoa. Eu quero um plano de salvação dentro do meu interesse, não do interesse de Deus. Que é de justiça, né? E olha que interessante, né? Se a gente avançar em alguns versículos, né?
citados aqui pelo Robson, a gente avançar aqui em 1 Timóteo no capítulo 4, o próprio apóstolo Paulo vai responder o que estava acontecendo. Ele já estava enfrentando naquele momento esses falsos... Essas perguntinhas meio... Exatamente. Não, essa questão. Então, nos últimos dias, ele está falando dos próprios dias que eles estavam vivendo ali. Olha o que ele diz. Ó. Tais pessoas, esses, né, falsos enganadores que estão transtornando a igreja, que são apóstatas, afirmam que é errado casar e proíbe que comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas tudo que receber com ação de graça, tudo receba com ação de graça, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. O que acontece? Ali, naquele momento especificamente, existiam homens infiltrados no meio da igreja, falando que era errado casar, que o casamento era algo errado, e também inibindo e impedindo de que eles comessem alguns alimentos que não havia problema nenhum. Então, na verdade, trazendo para os nossos tempos, a gente percebe o quê? São as pessoas que estão pervertendo as verdades bíblicas. Né? Acrescentando coisas na palavra que não existe e também excluindo ou não escondendo alguns textos bíblicos para se amoldar dentro daquilo que eles entendem que é por correto. Hoje a gente vê principalmente, eu já vi pastores, como mesmo que outra hora talvez admirávamos, né? Pelo seu início, tudo, mas pastores defendendo com veemência a questão de aborto, né, de casamento de dois iguais, enfim, coisas que a gente entende e percebe que a palavra ela não aceita, mas eles fazem uma reinterpretação da Bíblia para poder encaixar dentro daquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses homens, com essas novidades, com essas inovações, porque a gente tem que ficar com o que a Bíblia disse. E o interessante é que esses homens, eles têm um poder tão grande de convencimento. Por isso que fala assim, ó, eles estão possuídos de espírito enganadores. Quando a gente fala de engano, Robson, e de um espírito de engano, é aquele capaz mesmo de enganar, pega a pessoa ali que... Ele engana até ele. Não é uma coisa... não é uma coisa simples de se detectar, a não ser que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Por isso a importância... O que vai combater a apostasia? É a palavra. É a palavra. Pela palavra você rejeita essas questões. Então hoje a gente vê aí por aí fora batismo de prosperidade. A gente vê tanta coisa que estão inventando, acrescentando na palavra, que é um absurdo. Então isso já existe no nosso meio. Tem pessoas que elas se deixam levar porque vão de encontro às necessidades delas. Né? Elas não querem serem confrontadas, não querem passar por uma transformação de vida, né? Elas querem adequar dentro da perspectiva dela. Então, é isso que está acontecendo. Então, eles já sofriam naquela época e hoje a gente sofre talvez muito mais, né? Porque as inovações não param, o homem é muito criativo. Né? Cada hora a gente vê uma coisa. O pastor Paulo falou aqui no início da preocupação dos judeus acerca da Arca da Aliança. E, de repente, qualquer igreja que nós vamos aqui do lado tem uma arca tem várias arcas aí, né, pastor? Sim, várias réplicas. São coisas que... como que o homem é criativo, né? Mas você vê que as coisas se repetem, né? Porque repetem, isso é o judaizante, né? Judaizante. É igual... É lógico, a gente tem um respeito por exemplo, né, a questão dos judeus, né? Como que é feito tudo. Mas, assim, algumas coisas na fé cristã já foram abolidas. Sim. E aí você vê surgindo igrejas que ainda trazem essas coisas e colocam isso como, né, a preocupação hoje é que cada vez mais a gente enxerga uma dificuldade de homens sinceros se entregar, de fato, ao estudo da palavra e à defesa da fé. Então, cada dia mais a gente percebe uma superficialidade. E isso é muito danoso. Porque
À medida que o tempo passa, a gente esses dias a gente perdeu homens assim que são notáveis e que a gente pode citar, exemplo, Enéas Tonini, Russell Shedd. Então, assim, Billy Graham, o mundo está ficando pobre de cultura cristã. E isso nos preocupa muito, porque se eu for falar, não vou falar por uma questão de ética, mas se eu for falar quem está na crista da onda, a gente vai começar a dar risada aqui. Você pega esses homens de Deus e compara com quem é popular hoje no nosso meio, você vai começar a dar risada. Você fala, meu... Não... parece com a música, né? Que a música é assim, né? Você pega os antigos, era outro nível, né? Agora... Robson, deixa eu só fazer um rápido comentário aqui, que essa questão da apostasia, a gente tem também algumas pessoas que vão ao extremos, aos radicais, e que alguns radicais, às vezes, fazem uma certa confusão com o ponto de vista que você adota. Por exemplo, você é um pós-tribulacionista, eu sou um pré-tribulacionista. E eu tenho visto aí alguns jogarem em alguns canais, no YouTube, considerando um apóstata porque você adota um outro, querendo ser o dono da verdade de uma linha. Então, só isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, porque eu tenho visto alguns radicais aí, e eu fiquei até chateado com o Hernandes Dias Lopes esses dias, pegando pesado com pessoa que adota uma linha de interpretação, e eu vi o Augusto Nicodemos também fazendo até chocarrice e bandalhando com um comentário a respeito do falar em línguas, então, considerando isso não sendo de Deus, né, e até um outro aí que fala muito aí, falou assim que não existe línguas, que todos nós falamos línguas de demônios, que nós somos todos apóstatas. Então, e só tomar cuidado com isso, porque existem uns radicais aí, que se você não adota a linha que ele adota, você é um apóstata e você está em nome de demônios. Só isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente trata de apostasia. Tá? Não podemos confundir transtorno da doutrina bíblica com pontos de vista. Se nós formos... porque assim, quando eu estudo, eu tenho 30 anos que eu tenho estudado escatologia. Então, eu vou lá e pego, por exemplo, homens de peso, Gruden, Berkoff, o Hoffman, e vários outros, né, que eles vão lá e dão um ponto... sensato, olha, o que o pós pensa, o pré pensa, o meso pensa, então, o amilenista, tal. Então, quais os textos bíblicos que dão sustentação para isso? São esses textos bíblicos. O que faz objeção, isso. Então, está lá. Se você for estudar todos esses pontos, você vai ter prós e contras. Então, há bases bíblicas e há pontos de vista contrários a respeito daquilo. Então, isso não é apostasia, isso não é doutrina falsa. Aí isso chateia, às vezes a gente vê algumas pessoas que, eu sou reformado, o nosso pensamento aqui é para ser jogado no lado do lixo, somos apóstatas, não vamos nem para o céu. Isso é um perigo. É falta de equilíbrio no estudo da palavra de Deus. Tá? Só isso, assim, que eu queria uma observação. Essa questão da apostasia como sinal do final dos tempos, eu acho que hoje ainda você tem um alcance muito maior. Eu não consigo dizer que aumentou a quantidade, porque se a gente olhar no mundo antigo, você também tinha muitas coisas. Mas eu vejo que teve um alcance maior, um alcance amplificado, porque hoje uma pessoa consegue falar para 1 milhão, 10 milhões de pessoas ao vivo. Ao vivo, é verdade. Né? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado.